Não está. Boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários, jornalistas, público. Não temos, mas já vai regressar. Uma boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião de executivo de 3 de julho de 2017. Quando os vereadores querem dar a palavra, começa o vereador do PS, portanto, a vereadora Paula. Boa tarde, Sr. Presidente, todos os presentes na sala. Vou voltar a falar num tema que já trouxe aqui à reunião, na altura ainda não estava acabado, que é a passadeira em frente à EDP. Já tive a oportunidade de ver a iluminação, parece-me bem iluminada. Parece-me ainda que falta ali alguma iluminação para durante o dia. Podia-se ter posto aqueles refletores solares no pavimento. Ainda assim, continuo a ter algum receio relativamente à velocidade dos condutores, que a falta de civismo é muita, como todos sabemos, e tenho alguma preocupação relativamente a isso, se a retirada das lombas não poderá vir a trazer algum infortúnio ali. Muito obrigado. Vereador Celso. Boa tarde a todos os presentes. Sr. Presidente, nesta época de verão que a cidade de Santarém é por diversas vezes atravessada por cidadãos de outras regiões portuguesas que se dirigem ao Algarve e que por vezes fazem aqui uma paragem técnica ou gastronómica, tenho sido abordado por vários desses cidadãos e eu próprio já tinha constatado isso e algumas situações tinha descrito aqui na Câmara, de insatisfação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que a qualidade dos espaços municipais concessionados deve ser um aprumo constante nesses espaços e que a autarquia, o Executivo, deve pugnar pela boa gestão e pela qualidade desses espaços. Estamos a falar de São Bento, Portas de Sol, Palácio Landau, Jardim da Liberdade, Jardim da República. As pessoas muitas vezes dirigem-se a esses espaços em que alguns dos espaços dizem que abrem 1 hora e não, estão fechados. Portanto, eu faço aqui um apelo ao Executivo para pugnar pela gestão de qualidade desses espaços, não só pelo cumprimento dos horários, mas também, por exemplo, pela venda de produtos locais nesses espaços, pela limpeza desses espaços. A limpeza desses espaços, em determinados deles, é uma coisa que não se verifica, pela qualidade do serviço e também um apelo para que esses operadores, em futuros espaços que sejam concessionados, possam empregar trabalhadores com a formação de vida e que até temos uma escola de hotelaria aqui na cidade que pode ser aproveitada nesse âmbito. Portanto, deixo aqui um apelo que os espaços concessionados pela autarquia, nas atuais condições e nas futuras condições, pugnem pelo bom desempenho aos cidadãos que eles devem fazer. E se assim não o fizerem, que seja quebrado o contrato para concessionar a outros que possam fazer melhor serviço. Portanto, faço um apelo ao Executivo e à exploração desses espaços que pugnem pela qualidade de serviço. Obrigado. Muito obrigado. Vereador António Carmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, caríssimo público, Srs. Jornalistas, boa tarde. Sr. Presidente, há sensivelmente 2 ou 3 semanas trouxe-lhe uma preocupação, não em reunião no período de ordem de dia, mas falámos, enfim, numa outra ocasião e transmiti-lhe uma dúvida sobre a rotunda em São Domingos, portanto a rotunda que foi alterada e que resultava do seu alargamento e no alargamento ocupou uma área, embora pequena, mas uma área ainda alcatroada. E, portanto, alguém me terá informado, alguém me informou, que
suspeitava que o alcatrão não tivesse sido retirado. E se assim fosse, em períodos de chuva, a água não se iria infiltrar, naturalmente, e como o alcatrão está junto, digamos, ao separador da rotunda para o alcatroamento, por onde passam os veículos, e como estamos numa zona de descida para São Domingos, que a água depois iria para essa estrada. Falei com o Sr. Presidente disse que iria colocar a questão aos serviços, para os serviços irem fiscalizar. Não sei se nessa sequência se foi feito alguma visita, se tem alguma informação. É que já posteriormente me informaram que terá havido ali uma rega ou terá havido ali água e que a água terá mesmo transbordado do centro da rotunda para a própria rotunda, e por isso deixo aqui esta alerta, agora no período antes da ordem do dia, para evitarmos problemas sérios no período de outono e inverno, quando as primeiras chuvas fortes se fizerem sentir, porque se na verdade não foi retirado o alcatrão, teremos ali uma zona impermeabilizada que fará com que a água da chuva se concentre e possa criar problemas não só na rotunda como na própria descida para São Domingos, e portanto fica aqui este aviso. Não sei se o Sr. Presidente entretanto tem alguma resposta para me dar. Já falarei sobre isso. Vereador Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todo o Executivo, os senhores funcionários, a Comunicação Social e Público. Sr. Presidente, eu sei que o assunto foi falado nas últimas reuniões em que eu não estive presente. De qualquer maneira, se houver alguma indicação já mais precisa do início das obras nas barreiras, sim, eu agradecia. Depois, Sr. Presidente, relativamente à falta de limpeza que o vereador Celso há pouco falava nos espaços concessionados, eu diria que segue, de certa maneira, uma imagem pública que vamos tendo do Conselho e da cidade a outros níveis. Essa limpeza não é só nos espaços concessionados, é um pouco por toda a cidade, até chocando com algumas iniciativas, boas, ainda que talvez mais ou menos simbólicas, mas importantes, como a da recolha das beatas, e depois ao lado não conseguimos de facto manter a limpeza normal, seja no que diz respeito aos resíduos recicláveis, no centro histórico, um pouco por todo o Conselho, mas o centro histórico é muito afetado até pelo desempenho turístico que devia ter. E a este propósito eu trazia aqui um assunto de uma limpeza de ervas, mas que foram deixadas no local, à semelhança de outras que já tenho aqui vindo falar, sempre em São Domingos, desta vez junto à conduta da EPAL, embora não saiba se a limpeza foi da responsabilidade do município, se foi dos serviços da EPAL, e que esse material combustível está ali acumulado. Olha, num dia como o de hoje, particularmente quente, não é preciso muito para começar um incêndio. E, portanto, eu pedia ao Sr. Presidente que averiguasse de quem é que fez a limpeza e porque é que as ervas não são removidas para outro local, dado designadamente o risco de incêndio com as temperaturas elevadas. Depois, Sr. Presidente, eu sei que, ou julgo saber, segundo me chegou a informação, que existe um litígio em tribunal, neste momento salvo erro em fase de recurso, relativamente a uma oficina automóvel nas Póvoas das Mós, em Pernas, em que um vizinho terá feito uma queixa, isto é informação do próprio vizinho, embora o senhor tenha tido alguma dificuldade em me explicar o momento presente do processo judicial, mas por si já houve um processo judicial em que se terá impugnado a licença ou a autorização de abertura da oficina, ou da obra da oficina, automóvel, oficina auto. Embora eu não sei se é só auto ou se é pintura automóvel, ao caso talvez não faça grande diferença, e aquilo que o senhor se queixa, para além de arguir, e penso com sucesso na primeira instância, mas houve recurso, e portanto está agora a ser ainda apreciado no Tribunal Superior, a nulidade da autorização, portanto, da obra, mesmo não do licenciamento da obra, vinha também... Mas é o próprio, ou seja, é por causa de... Quer abrir ou é contra Não, é um vizinho. Ele é contra a oficina está aberta. Ele quer que o vizinho feche a oficina, é isso? Pois, penso que sim.
bem, que feche ou que modere algum comportamento. A queixa dele, pelo que percebo, tem a ver com o ruído, e é essa que eu trago aqui hoje, porque a outra está a ser dirimida em tribunal, e o tribunal há de decidir se existe alguma invalidade da parte do município no licenciamento do processo. A questão que eu queria aqui trazer, que essa sim não tem que esperar para a decisão do tribunal, é perceber qual é que foi o horário que foi de facto autorizado. Porque, segundo o senhor, o vizinho, a oficina está a trabalhar com um horário um bocadinho alargado, desde as 7h30 da manhã às 10h30 da noite. O que, assim, de repente, transporta-nos logo para a violação da lei do ruído. Mas diz ele que existe um licenciamento, uma autorização em termos de horário, o que me custa acreditar, para estes limites tão alargados. E, portanto, para já era perceber se de facto foi dado esse horário, que horário é que foi dado. Imagino que não tenham agora aqui a resposta, tenham que ir averiguar. E se não foi dado este horário, se houve alguma ação de fiscalização para verificar qual é que é o horário que esta oficina... Eu não sei dar mais dados, posso apenas dar Posso dar menos apenas para o Vale das Mós e o nome do vizinho, do reclamante, que certamente haverá talvez algum registro no município relativamente a esta situação. Que é o Sr. Vítor Leitão. E, finalmente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu tive o prazer de assistir, integrado no âmbito da exposição Santarém Crescente, a um dos colóquios que estava programados, com a professora doutora Ana Margarida Arruda, de quem tive o prazer de ser, enfim, aluna este ano, também isso me levou lá. E no final, sem ter a ver provavelmente com o tema da conferência, foi muito interessante porque foram expostas um conjunto de opiniões e gerou-se um debate muito interessante em torno de algo que eu gostaria aqui trazer, e entre outras questões, também a famigerada questão de um espaço museológico que contasse a história da cidade, mas aqui a questão que eu trazia era mais concreta e mais específica, e que deixo essa proposta, ainda por cima vimos aí numa altura de eleições, que eu penso que será uma boa altura para debater estas questões, que é se Santarém, e da parte do conhecimento que eu tenho, até do nosso arqueólogo municipal, é tão rica em achados arqueológicos, em sítios arqueológicos, alguns já classificados, poucos, outros que iremos conhecer, porventura, em breve, com a carta arqueológica no âmbito do PDM. Santarém deveria ter, e a Câmara Municipal de Santarém deveria ter, talvez, a preocupação de promover um estudo mais constante, diria eu, desse património arqueológico. Não se trata aqui, obviamente, de pensarmos já em musealizar, isso é a fase muito final do processo, mas há um conjunto de sítios, alguns conhecidos, que mereceriam trabalhos arqueológicos. Santarém, nos últimos anos, eu diria assim, desde os anos 80 até o início dos anos 2000, teve muitos trabalhos e publicações que catapultaram, enfim, obviamente, em meios restritos, porque isso também depois tem que ser feito outro tipo de trabalho a posteriori, mas nos meios da arqueologia, nos meios científicos, que catapultaram Santarém em termos daquilo que é a ocupação da Idade do Ferro e da Idade do Bronze e do período romano no Vale do Tejo, como muito significativa na comparação com Lisboa e com a zona de Abrantes, com a zona do sul, do rio, da margem esquerda. E há muito trabalho ainda por fazer. E as universidades também têm interesse em ter locais para desenvolver o seu trabalho. Há um grande interesse em alguns sítios de Santarém, até porque são famosos, alguns deles porque são citados em fontes literárias da antiguidade. E penso que Santarém podia, e a Câmara Municipal de Santarém podia também ter aqui um papel de iniciativa, e não digo apenas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de onde é oriunda a senhora professora Margarida Arruda, mas eventualmente outras instituições de ensino superior, com quem se pudesse fazer um protocolo no sentido de promover, como digo, um trabalho mais continuado. Terá continuado, obviamente, ao longo do ano inteiro, nem haverá condições para isso, mas que a Câmara tenha a preocupação, por um lado, quando é abordada pelas instituições de ensino superior, de conceder o apoio técnico, não digo financeiro, mas questões financeiras são escassas, mas o apoio técnico que seja possível. Mas que, quando essa iniciativa não parte das instituições de ensino superior, que Santarém, que a Câmara tenha a preocupação de promover o contacto com essas instituições e dizer, estamos aqui, temos património, temos sítios, gostaríamos de desenvolver esse trabalho no nosso Conselho,
E para isso oferecemos todas as condições que necessitem para desenvolver esse trabalho. Penso que essa iniciativa pode partir da Câmara Municipal, no sentido de criar, enfim, não digo ainda algo como existe, por exemplo, em Mértola, um campo arqueológico permanente, mas que existam protocolos com instituições de ensino superior que promovam esse estudo de uma forma mais permanente, mais continuada e com resultados também mais contundentes. Portanto, é uma ideia que eu deixo aqui, que certamente será discutida pela parte da CDU, será discutida durante a próxima campanha eleitoral, mas que eu não gostaria que ficasse como mais uma das questões que se discutem na campanha eleitoral e depois não tem reflexo futuro. E por isso mesmo antecipo, porque acho que é uma questão que interessa a todos e que não será, enfim, propriamente alvo de polémica ou de dúvida. Penso que é interessante e, portanto, deixo aqui a ideia para a reflexão de todos. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora Susana Pita Soares. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caríssimas colaboradoras da autarquia, senhores jornalistas. Apenas uma nota, primeiro para me congratular com a sugestão do vereador Francisco Madeira Lopes. Também partilho e comungo desta ideia de que temos que ter uma prática mais corrente e mais sistematizada do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos nomeadamente pelo Serviço de Arqueologia da Câmara de Santarém, de resto muito reconhecido, quer a nível nacional, quer a nível académico, no panorama internacional. São muitas as solicitações que chegam à Câmara de Santarém para que o nosso arqueólogo possa preferir comunicações e conferências em vários estabelecimentos de ensino superior portugueses e com reconhecimento também no estrangeiro. Lembrar, Sr. Vereador, como sabe, ao longo dos últimos 3 anos, 4 anos, Santarém tem acolhido, durante o período de verão, arqueólogos que aqui vêm desenvolver a sua atividade. Todavia, não posso deixar de referir que se deveu também e, sobretudo, à iniciativa dos terceiros que nos procuraram pelo facto de reconhecer no nosso município este peso da história que nos dá a responsabilidade acrescida de a poder estudar e preservar. Portanto, congratulo-me naturalmente com a sua sugestão e tenho a certeza este e o futuro Executivo saberá tomar boa nota e apreciar. Deixar e aproveitar a ocasião para naturalmente enaltecer e agradecer o trabalho dos técnicos deste município que nos têm ajudado a sedimentar e a levar o nome de Santarém fora das nossas fronteiras, por esse mundo fora. A recordar, ainda foi notícia muito recentemente de uma jovem arqueóloga premiada numa universidade no Canadá com o trabalho que desenvolveu aqui em Santarém. Naturalmente, isto deixa-nos cheios de orgulho, mas faz também crescer a responsabilidade que eu tenho a certeza saberemos honrar. Uma nota final, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, para os convidar, quem sabe no final desta reunião, no vosso lanche, agora que sei que fazem habitualmente no Centro Histórico, a darem uma espreitadela ao Inartes. Hoje está na rua com a pintura de armários da EDP. São alguns jovens da cidade de Santarém e alguns estrangeiros que se juntaram a nós nesta iniciativa e exprimem a sua arte, o seu talento, contribuindo para o embelezamento e também para esta forma de expressão artística que fica patente, transformando caixas cinzentas da EDP em armários belíssimos, cada um contando a sua história. A iniciativa começou a meio da manhã de hoje. Alguns trabalhos estão já num estado muito adiantado. Vale a pena uma visita, vale a pena participar nesta, como de resto, nas outras iniciativas do INE de Santarém. Dizer-lhes que, como todos sabem, a abertura do verão INE de Santarém Espanto teve lugar no dia 21 e à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, este ano com mais público, agentes de Santarém e de fora de Santarém, porque são muitos os turistas que se têm juntado às nossas iniciativas, têm acorrido com agrado e com satisfação às iniciativas que têm sido desenvolvidas para, como todos sabem,
cumprir o objetivo de tornar o nosso centro histórico um local de encontro, um local de cultura, afirmando esta nossa capitalidade e querendo naturalmente concorrer para a afirmação da nossa Santarém em Portugal e no mundo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dando aqui resposta às questões colocadas pelos vereadores, frente à vereadora Paula Canavarro, sobre a questão da passadeira, nós queremos, e já o dissemos aqui, tanto eu como o vereador Luís, que aquela passadeira é uma passadeira, do ponto de vista experimental, que estamos com os nossos serviços de trânsito, não é nada de novo, outros municípios têm, mas nós em Santarém estamos a experimentar ter uma tipologia de passadeira que seja estudada e seja verificada para depois expandir para o resto do nosso concelho. E até ver, parece-nos uma boa solução. A questão da velocidade. Nós temos várias situações dessas pelo nosso concelho, mas há uma coisa que não nos podemos esquecer, é das primeiras regras do trânsito, é que dentro das localidades a velocidade deve ser 50 km/h. E sabemos muitas vezes que há quem não respeite. Eu posso dizer que já tive o pelouro do trânsito, o vereador Luís tem agora o pelouro, que os nossos técnicos nos dizem, nomeadamente o engenheiro Teófilo e os chefes de divisão e diretores, olha, então nós, se realmente querem fazer outro tipo de soluções, vamos fazer algo, é por lá pagar a gratificados da PSP para estarem a multar as pessoas e verificar quanto é que estão, quantos é que incumprem, para chegarmos a números, a partir de X números, então, ver isso. São situações que algumas vezes fizemos, também ter contagens, mas esperamos que não seja necessário isso. Portanto, isto está a ser estudado pelos nossos serviços de trânsito, monitorizado, monitorizado, o estado foi antes, monitorizado por eles, e para chegarmos aqui a uma tipologia de passadeira que seja depois implementada em todo o concelho. O vereador Celso falou na questão das... Sr. Vereador, eu quero lhe dizer sobre os espaços concessionados, nós temos feito esse acompanhamento e a nossa própria fiscalização acaba por dar nota disso e também fazer notificação. Mas há algumas coisas que temos que ver, alguns dos espaços, ou seja, por exemplo, há um desses que não é nosso, que é nas traseiras do liceu, no espaço não é municipal, como sabem, aquilo é outra tipologia, não é nosso. Os outros são, a questão dos horários, nós temos feito essa sensibilização, também acho que seja importante, e para eles, as alturas de maior visitação, que tenham mais pessoas. No que concerne à limpeza, os próprios concessionários têm que efetuar eles a limpeza do espaço e na envolvente, e também nós reportamos isso. A questão de eles terem pessoas com formação, isso depende da contratação. Eu não estou a dizer isto com toda a sinceridade, não sei se nós, do ponto de vista de um clausulado para um concurso, podemos colocar a exigir que eles tenham pessoas de Santarém e que tenham formação na área. Pronto, eu sei. Mas já empresas a fazer. Eu sei, mas outros fazem, mas também fazem períodos, mas nem todas as pessoas têm essa formação, que era o que estava. Mas também eu quero dizer que nós, ainda a semana passada veio à reunião de Câmara a prestação de contas da Escola Profissional de Val do Tejo, nós temos 25% do município, e quero dizer que a colocação daqueles profissionais é 100%, ou seja, é total, e grande parte deles nem ficam na nossa região, vão diretamente para Lisboa, Porto, Coimbra. Grande parte deles não ficam na nossa região. Isso também é algo que nos devemos todos gratificar, mas claro que vamos verificar isso. Sr. Vereador, relativamente à rotunda que falou, eu verifiquei, ou seja, constatei, não é nada constatei nem verifiquei, ou seja, eu dei esta informação aos nossos técnicos, mas sinceramente depois não pedi retorno dela, se foram verificar, se não foram, eu também, vereador, falámos isso, portanto, teremos que ver isso. Agora, há situações que foram verificadas durante a construção da obra e espero que todas elas estejam ultrapassadas. O vereador Feliz Madeira Lopes perguntou sobre a questão do projeto, ou seja, nós tivemos uma reunião de manhã, há situações que estão a ser ultimadas, ou seja, já há frentes de trabalho nas quais pode entrar, portanto é uma questão que esperamos que seja rápido. A questão da limpeza, ao Sr. Vereador, eu quero dizer que nós temos feito todo esse trabalho. Temos uma situação que assumo, ou seja, que é a questão dos pombos, que é complicada de ultrapassar, se arranjar, e deixo esse desafio ao Sr. Vereador, se tiver uma proposta, como nós podemos
extinguir os pombos, ou pelo menos que eles sejam controlar a população, não, mas mesmo, pelo menos controlar a população, porque por início, como ela está sobredimensionada, é um problema. Temos notificado os proprietários para fechar, mas isto assumo que esse é um problema, porque as próprias pessoas dizem que nós acabamos por limpar, e os nossos carros passam 2 a 3 vezes por dia durante a semana para fazer a limpeza no centro histórico, e passado um bocado a questão dos pombos é complicada. Podemos ir, eu já o fiz, percebes bem? Eu sei que tem, mas eu estou a dizer, mas não todas as cidades têm uma situação, como eu já aqui expliquei, relativamente à proximidade com o Tejo. Sobre outra questão, a questão do papelão, Sr. Vereador, deixe-me dizer uma coisa. Nós com o papelão temos e isto tem corrido muito bem, alguns comerciantes, se calhar, mas poucos, que não cumprem isto. Nós fizemos um protocolo com a Resitejo, onde passam durante a semana, vai um carro para buscar aos próprios comerciantes. Portanto, nós fazemos essa reciclagem, ou seja, eles inscrevem-se no nosso. Estamos a tentar alargar às freguesias rurais, já nos fizeram ser disso, estamos na malha urbana, e qualquer município, ou nesta parte não estamos nos municípios, peço desculpa, qualquer comerciante que produza papelão, que se inscrever, fica com 2 a 3 dias por semana em que passa o carro, vai à sua porta e carrega o papelão. E com isto já foram várias toneladas que, devido a este protocolo, recolheu. Ou seja, a pessoa não tem que se deslocar e ir deixar nisso. Sobre a questão da limpeza e a questão das ervas. Nós vamos fazer agora aqui uma campanha, vamos colocar em todos os contentores uns autocolantes grandes e bastante apelativos. Para quê? Ponto 1, para que as pessoas façam reciclagem, não ponham tudo dentro dos contentores. Porquê? Não ponham o lixo sem ser em sacos dos contentores, sem ser diretamente. Que coloquem em sacos e depois coloquem nos contentores. Porquê? Nós temos feito várias campanhas de sensibilização, mas ainda os níveis, como eu já disse, de reciclagem na nossa região, no país, são muito poucos, temos que avançar. Já várias vezes disse que a taxa de resíduo, a TGR, continua a aumentar de uma maneira muito despropositada, mas se não há do outro lado a questão do que é todos nós fazemos a reciclagem, eu aqui falo porque faço reciclagem na minha casa, mas só 10% a 11% é que vai para a reciclagem, portanto estamos muito longe das metas que o plano de ação do POCUR deseja, e portanto a TGR vai continuar a aumentar. E o que é coisa com estes autocolantes que vamos colocar? Que é para as pessoas não colocarem tudo no contentor, colocarem no isso, vai ser uma coisa bastante apelativa, tivemos a ver isso com a nossa comunicação dos resíduos, da parte dos resíduos, e vamos colocar isso em todos os contentores. E também com o número verde. Com o número verde para quê? Para os monos e para a questão dos verdes. Porquê? Porque as pessoas acabam por cortar os verdes, ou metem atrás do contentor, ou metem dentro do contentor, ou metem em terrenos que nem são nossos. E acontece isto também com monos. E acontece isto também com isso. E quero dizer que, e isto foi falado até na última Assembleia, relativamente a algumas outras situações, que são resíduos de construção, isso. E depois nós, e o Sr. Vereador sabe, que muitas pessoas veem nos seus terrenos aparecerem monos, aparecerem verdes, e depois ligam para a Câmara e vai buscar. E sabe, do ponto de vista legal, as coisas não se processam assim. Depois quem passa a ser o responsável por esses monos é o proprietário do terreno. E isto acontece N vezes, não são uma nem são duas, e são situações que são muito delicadas. Não, é verdade, e já aconteceu muitas vezes as pessoas dirigirem-se ao município de Santarém, vão dirigirem-se ao Ministério do Ambiente, e essas próprias pessoas é que são autuadas. Porquê? Porque depois têm resíduos nos seus terrenos. E acontece com frequência. Nós, quando as ordens que existem é quando estão junto a contentores e estão próximos, acontece. Mas muitas vezes, ainda a semana passada, tivemos uma situação em que houve uma reclamação, em que houve pessoas que foram deixar resíduos de construção que não conseguimos identificar numa propriedade que não era nossa. E a pessoa que estava no prédio, que tinha, do ponto de vista visual, tinha uma coisa muito... E ligou-nos. E nós, olha, abrimos uma exceção porque estava ali, mas entrámos dentro do muro para retirar, mas podemos dizer que estava junto mas não sei se estou a fazer entender, em bom rigor, o município de Santarém
não poderia, e são situações, há aqui uma fronteira muito tenue, que o Sr. Vereador sabe isso, então, e nós o que é que estamos a fazer? Campanhas de sensibilização e esperamos que elas surjam efeito, deem efeito, como eu tenho dito isto há vários anos, continuamos a dizer, do ponto de vista da Resitest, temos a necessidade de haver mais campanhas de sensibilização, porque o que ainda hoje é feito é pouco. Nós vamos ter, de acordo com o nosso plano de ação do POCUR, nós temos atualmente um ecoponto para 175 pessoas. No final desta campanha, até o próximo ano, já estamos em processo de adquirir novos ecopontos. Ficará um ecoponto por cada 100 habitantes, portanto, estamos abaixo do rácio que a União Europeia exige, ou seja, mas também há também há estudos que dizem, nomeadamente ao nível dos contentores, quanto mais contentores existem, mais as pessoas têm predisposição a depositarem nos contentores e também muitas vezes leva a que não façam reciclagem. Portanto, isto tem que encontrar-se aqui um trade-off, ou seja, um equilíbrio para que isto seja feito. Agora, estamos a trabalhar, o que quero dizer é que brevemente vamos fazer essa colocação desses autocolantes nos nossos, uma faixa amarela, a dizer, olha, não coloque isto, ou seja, número verde, quer os monos, não deixa aqui, vamos buscar os monos, os verdes, nós vamos buscar os verdes. Essas pessoas não nos disserem, depois o trabalho é muito mais complicado de chegar à posterior. A Póvoa das Mós, ao Sr. Vereador, eu terei que verificar isto, o Vereador Luís Farinha já tomou nota, não tenho esta questão desta oficina. Sobre a questão da arqueologia, completando aqui um pouco o que a vereadora Susana Pita Soares disse, quer dizer, nós temos na nossa reserva, temos um espólio muito grande, mas também já tivemos a oportunidade de dizer, e nós, quando os fundos comunitários, e falámos nessa possibilidade de musealizar o que lá temos, eu também quero que isto seja aqui dito, ou seja, há técnicos nossos que acham que, do ponto de vista da musealização, aquilo não tem o interesse. Pronto, mas eu quero, tudo bem, mas eu quero que isto fique também claro, ou seja, que é algo que eu acho que é importante ser feito, ou seja, pelo menos tem que ser feitas, tem que ser dado a conhecer, nem que sejam feitas exposições temporárias do que nós temos, é algo que nós já, é isso que temos dito, ou seja, independentemente de não haver alguns técnicos nossos que acham que tenha maior ou menor importância essa musealização, agora uma coisa é certa, tem que ser mostrados e tem que ser feitas algumas exposições com o que lá está. Temos aproveitado as exposições da Casa do Brasil para fazer, enquadrar algum desse espólio dentro do que é as nossas exposições. Sobre a questão da arqueologia, o Sr. Vereador falou uma coisa que será falada em campanha natural e eu quero lhe dizer que concordo na íntegra com o que disse. Isto será uma coisa que teremos todos a ganhar. Um campo de arqueologia eu acho que era muito importante. Nós temos a zona de Alpompé, que é das mais conhecidas e das mais desejosas de ser exploradas, e assim como temos outra em Casével, que é menos falada pelos arqueólogos, ou seja, mas a comenda de Casével, ou seja, tínhamos um lugar onde havia a comenda que durante muitos séculos esteve assente junto ao reino e não se sabe porquê a importância que tinha. Agora, do ponto de vista dos vestígios arqueológicos, nomeadamente dos vestígios templários, aparecem lá, ainda recentemente, o Dr. Ricardo, ou seja, que é de Casével, escreveu na Mátria, não sei se tiveram oportunidade, na Mátria 21, teve a oportunidade de escrever sobre isso, ele até me enviou, sabendo que eu gosto dessas matérias, enviou-me a publicação que fez e, portanto, eu acho que esse trabalho devemos caminhar para aí, sendo que os protocolos que já fizemos com algumas universidades, fazermos mais, porque realmente temos que dar a conhecer esse muito património que com toda a certeza será lá encontrado do ponto de vista da arqueologia. Uma outra coisa que há passos que temos que dar, e numa primeira fase, o que é que foi feito? Nós fizemos, e isto tem que ser dado a conhecer. Agora, o primeiro trabalho já está feito, Sr. Vereador, que é, nós fizemos a Carta de Sensibilidade Arqueológica ao Planeamento Municipal, está feita, foram identificados no nosso Conselho mais de 300 locais. Mais de 300 locais. Agora, o que é que acontece? Agora isso tem que ser trabalhado, a parte do PDM está feita, nós agora temos que nos sentar e fazer aquilo que outros municípios já fizeram, que é essa carta arqueológica que com... Pronto, mas, mas eu acho que é importante fazer, mas também, eu acho que é importante fazer,
Não, mas eu acho que são duas coisas, eu sei que são coisas distintas. Agora, eu também acho que isso é importante fazer, mas e até nos encontramos num amigo que temos em comum que esteve num outro projeto e eu, estando lá nesse dia, também ouvi coisas que eu pensava que eles fizeram muito bem e depois vieram dizer. Eu pensava que a georreferenciação de todos os pontos, que era muito bom porque as pessoas podiam lá ir verificar sem ir, e percebi que era completamente o contrário. Os professores defendem que não se deve fazer a referenciação do ponto. Porquê? Porque depois os caçadores de pessoas furtivos à noite sabem onde é que está a georreferenciação e andam lá a escavar-se. Mas alguns, aquele estava muito localizado. Mas a localização geográfica são os arqueólogos que podem ter acesso a ver. Mas aquela tinha localização, recorda-se? Recordas? Foi de ponto de fim de um ponto. Sim. Mas está localizado. Mas está localizado. Está localizado. Sim, não, uma das peças que acompanha, por exemplo, a vigilância quando acompanha, é pública. Mas está localizado. Está localizado, sim. Mas nós já tivemos recentemente um amigo que temos em comum que teve um projeto destes que nós também queremos avançar em Santarém. E depois uma das coisas que uma das pessoas que foi apresentar disse, há aqui uma coisa que acho que já for um bocadinho excessivo, porque vocês georreferenciaram mesmo onde é que ou seja, qualquer caçador de tesouros assim mais furtivo facilmente chega lá durante a noite e com controle e poderá fazer. Mas, portanto, esse trabalho acho que tem toda a razão e poderá ser feito. A vereadora Susana Pita Soares falou realmente estes armários da EDP, ou seja, no final de hoje teremos o nosso centro histórico, ou seja, muito pronto, ou seja, a Toromata. Pronto, tem alguns. E será muito bonito e dará um colorido muito. Alguns vereadores já dá mais da palavra? Muito bem, não havendo, vamos entrar no período da ordem do dia. Santa Casa, isto é para. Paula, desculpa lá. Santa Casa da Misericórdia de Santarém, solicitando isenção de valor de taxa inerentes a pedido de ocupação via pública. Alguns vereadores, ponto 1. Alguns vereadores que dá a palavra? Sim, vereador. Sr. Presidente, quer no ponto 1, quer no ponto 2, os vereadores do Partido Socialista não participam nesta votação, considerando que o candidato e presidente da Conselhia do PS Santarém é também mesário. Muito bem. De maneira que Mesário agradeço. Mesário somos todos nós. Não? É mesário? É mesário? É mesário? Irmãos? Não, são irmãos os que... Irmãos. É mesário. Eu também não sou. Também não sou. Muito bem. Também não sou. Muito bem. Também não sou. Muito bem, não vota. Sou só amigo. Quem vota... Muito bem, não vota ao pé. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por maioria. Ponto 2. Santa Casa de Corte de Santarém, solicitando isenção do valor, é a mesma coisa. O PS não vota. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 5 votos favoráveis. Ponto 3. De Manuel Pereira Briges, solicitando a viabilidade de construção de um pavilhão destinado a vacaria em período de transição initreia, a levantar efeito de uma parcela de terreno localizada em Valverde, na freguesia de Alcareia deste município. Submeter à consideração do Executivo Municipal proposta de indicação ao requerente que a pretensão não reúne condições de viabilidade. Algum dos vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Loteamentos de consultime. O indeferimento. O indeferimento. Ou seja, não, a pretensão não reúne condições. Aprovado o indeferimento. Não reúne condições de viabilidade. Isso. De consultime, consultores de gestão limitada com sede na Rua do Comércio, número 85, em Lisboa, apresentando pedido de aprovação da alteração da planta de síntese de loteamento referente ao alvará de loteamento 3/2006 de 3/11, primeira fase, sítio em Casal de São Domingos, Santarém, da União de Freguesias da cidade de Santarém deste município. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Vereador Celso. Boa tarde, Sr. Presidente, mais uma vez. Eu, infelizmente, só após a obra estar feita é que tenho a oportunidade de falar publicamente sobre este processo, com o qual discordo, por uma série de razões, mas queria aqui deixar algumas notas em relação ao mesmo.
em primeira instância, salientar novamente a necessidade, não só neste processo, mas noutros processos, quando as informações chegam a nós, virem com o devido enquadramento legal. Qual é o artigo da lei? Porque este assunto tem que vir à reunião de Câmara. E, portanto, faço um apelo aqui, como já fiz noutros sítios, que a informação cite o devido enquadramento legal para estas situações vir à reunião de Câmara. Mas, em relação ao assunto, eu não queria deixar de dizer 3 aspectos sobre este loteamento. Apesar de irmos votar favoravelmente o mesmo, não é isso que está em causa, mas são questões pessoais que gostaria de dizer. Uma é que o mesmo revela a necessidade da cidade ser pensada no seu conjunto, globalmente, e a necessidade de termos um plano de urbanização para percebermos que estratégia queremos para a cidade. Porque, infelizmente, aqui este é um exemplo em que esta ausência de estratégia, que tipo de cidade queremos, revela-se que a instalação de uma superfície comercial em frente a outra e junto ao hospital, numa via que já tem constrangimento rodoviário por si, não é necessariamente a melhor solução. Portanto, apelo que em outras situações quem gera este tipo de licenciamentos tenha por si, num diálogo com os promotores e com os proprietários, uma solução mais consentânea para o local. E esse é o papel que cabe à Câmara, é pensar soluções que melhor constroem a cidade, sendo os investimentos privados hoje aqueles investimentos que mais constroem a cidade. E sendo os investimentos que mais constroem a cidade, são os investimentos que nós devemos acarinhar e ter um diálogo construtivo com os mesmos, fazendo que o saldo qualitativo do mesmo resulte numa melhor vivência dos cidadãos desta cidade. Não concordando eu, concretamente, com o desenho urbano deste loteamento, onde os edifícios são remetidos lá para trás, o edifício comercial está nesta situação de insuficiência rodoviária ou já problemática em questão, mas, portanto, sendo o desenho urbano um desenho pobre, eu queria salientar aspectos micro, concretamente, do mesmo. Aquela passadeira que nós, quando vimos a descer, vindo aqui do Planalto, e se cortarmos à direita para o hospital, é possível, espero que não, espero que eu esteja enganado, mas essa passadeira em curva, numa descida, que na altura do inverno possa ocasionar alguns problemas. Portanto, queria deixar aqui essa situação. E também o meu desacordo também com aquele separador central que arranca desde aí até como sabem, eu tenho posso dizer, comichão com separadores centrais em áreas da cidade consolidadas, portanto, é mais um que acontece e que surge nesta cidade. Portanto, há um conjunto de situações que eu acho que poderiam ser melhoradas, mas que, enfim, é neste momento de apresentação de telas finais que tenho a oportunidade de expor a minha opinião e queria fazer um apelo para que os órgãos técnicos da autarquia não apreciassem só as condições legais, mas apreciassem o desenho urbano em si, e num diálogo construtivo, e que o promotor promovessem um desenho urbano de maior qualidade para a cidade. E com isto espero que a breve trecho, uma vez que o plano diretor municipal está aí a arrebentar, mas nessa outra oportunidade terei de falar especificamente sobre esse assunto, que esteja a ser desenhado também um plano de urbanização que pense a cidade no global, nos vários aspectos e seja interdisciplinar nestas situações que se cosem todas com a qualidade de vida dos cidadãos. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa a todos os presentes. Eu não posso deixar de dar aqui uma nota em relação àquilo que acabou de ser dito. Naturalmente que me revejo na necessidade de pensar a cidade e por isso acho que, de facto, o Plano Geral de Urbanização, entre outros instrumentos, devem secundarizar a conclusão do PDM. E, portanto, deve haver aqui claramente uma aproximação de escala que nos permita fazer uma reflexão e um desenvolvimento harmonioso da cidade. No entanto, não posso deixar passar, até porque, como sabem, a minha área de formação é na área da arquitetura e, portanto, tenho aqui um conhecimento sobre, se calhar até uma responsabilidade acrescida nessa área. Eu não posso deixar passar que a questão e a responsabilização que foi feita em relação aos técnicos da Câmara.
os técnicos da Câmara, como qualquer técnico, estão condicionados pelos instrumentos de planeamento que o município coloca à sua disposição. E, portanto, é muito difícil que, de facto, tenham preocupações a nível do desenho urbano, corrigindo o desenho urbano quando este está circunscrito ao cadastro. E, portanto, o que tem que se fazer, e, portanto, obviamente que isso tem que ser a um outro nível, não é no nível técnico, porque eles limitam-se a fazer, naturalmente, e a condicionar o seu parecer em função daquilo que são as regras que estão estabelecidas. Porque sabemos também que existem muitas pressões a este nível. E, portanto, quando dizemos a um proprietário ou a um promotor que não pode fazer, que o arruamento não pode ser desta forma, tem que ser de outra, estamos a cercear demasiado, sobretudo não deixamos de ter fundamento para defender essa posição. Portanto, embora eu perceba o apelo que é feito, de facto, acho que esse trabalho tem que ser feito a montante. Tem que ser feito ao nível dos instrumentos que, naturalmente, são colocados à disposição dos técnicos para, naturalmente, depois desempenharem a sua função. Obrigado. Obrigado. Sim. Vereador Celso, depois vereador... É só acrescentar um ponto, concordando com o que o vereador Luís está a dizer, mas que não pode deixar de haver uma proatividade no diálogo suportado, obviamente, no executivo político, nesse diálogo com o promotor. E eu tenho a experiência de ter, eu próprio, o desenho urbano é aquela escala onde se mistura o urbanista com o arquiteto e, portanto, podemos ter um diálogo franco em relação a isso, mas que, noutras autarquias, os loteamentos opinam, são analisados mesmo em desenho urbano e o promotor era chamado a esse quadro técnico e, muitas vezes, o desenho mudava. Portanto, é aqui uma gestão de boas vontades em prol de criar a cidade. É só isso. Não dizer que não seja possível, não é um processo fácil. Vereador Francisco. Sr. Presidente, eu já agora ponho aqui também a minha colherada. Obviamente estamos todos mais ou menos de acordo, até porque o quadro legal é o mesmo e não podemos fugir deste. A verdade é que nós vimos a cidade crescer, e neste caso concreto falo da cidade, do espaço da cidade de Santarém, crescer em muitas áreas de uma forma pouco harmoniosa, pouco equilibrada, com soluções pouco inteligentes. O caso talvez mais visível pela dimensão e pelo grande crescimento que teve, que é São Domingos, tem muitas vezes soluções que chocam, que estranham, que não funcionam, que não fazem sentido. Obviamente nós trabalhamos, os técnicos da Câmara trabalham e o município trabalha com os planos do ordenamento do território e é por via desses que pode determinar a sua vontade. Claro que depois aqui o problema é sempre quando quem constrói é o privado, quem é o detentor do prédio é o privado. E compatibilizar a vontade do privado, a intenção do privado, muitas vezes com, enfim, uma intenção económica por trás, com aquilo que foi planeado e às vezes pouco planeado ou pouco estruturado, ou que de uma forma, por vezes, ligeira ou demasiado rapidamente estamos disponíveis para ceder naquilo que foi o planeamento original, é que é o busilis de todo o problema do urbanismo em Portugal, acho eu. Não é só do Concelho de Santarém. É muito difícil planear bem e depois termos a coragem de segurar esse planeamento e de não ceder. Claro, quando a situação económica é mais frágil, os municípios terão uma tentação maior de tentar agarrar o pouco investimento que aparece e em ceder e em conformar o que está previamente previsto e alterá-lo e torcê-lo para responder à intenção do privado. Essa é que é uma tentação, por vezes, difícil de resistir, e que não é desculpa que possa ser usada para o caso de São Domingos, nem no período económico em que o mesmo ocorreu. Esse é outro problema com outros contornos. Mas, de facto, enfim, nós vamos acordando para o problema, todos nós como sociedade, vamos acordando para o problema, porventura tarde, porque a estrutura urbana já está muito, enfim, construída, muito alargada em vários domínios, dignamente quando sabemos que, do ponto de vista dos fogos e daquilo que é a estrutura social, nós temos demasiada construção já e demasiada ocupação de solo no país e também Santarém não é uma exceção. E, portanto, quaisquer novos loteamentos, eu sinceramente, o problema é que não estamos a falar de um novo loteamento, estamos a falar de um processo que já se iniciou e, portanto, nós não iremos votar contra, mas também não iremos votar a favor. Mas, obviamente, qualquer novo loteamento tem que sempre ser visto com desconfiança, com cautela, com receios, quando falamos em ocupar novas áreas de solo, que, obviamente, já não é compaginável com a dimensão social e demográfica que o país tem.
e, portanto, enfim, o PDM está aí para discutirmos e certamente será o momento certo para voltarmos a falar destas questões. Eu só queria também dizer agora algumas coisas sobre isso. Sr. Vereador, todos nós pensamos a cidade que estamos de a pensar e temos a obrigação, nos lugares que ocupamos, de o fazer. Sobre isto em particular, eu acho que há aqui duas coisas que têm que ser ditas sobre esta, ou seja, nós do ponto de vista das compensações conseguimos aqui algo que até é importante e que há alguns anos atrás não corria tão bem como correu neste aspecto. E isso acho também que deve ser dito. E o que foi lá feito foram duas situações que uma delas, a rotunda foi estudada por uma das maiores especialistas em Portugal relativamente a esta matéria, que era um processo que nós tínhamos para implementar e que esperámos que fosse colocada através de compensação neste loteamento. E a mesma coisa com a questão da ciclovia. A ciclovia era para ter sido feita já em 2008, e foi interrompida porque naquela altura entrou um loteamento que ia entrar muito rápido e queria ser feito e que nós suspendemos aquilo porque aquilo era uma coisa de um banco, ali fazer construção, moradias, e portanto aquilo abandonou-se porque eles é que iam fazer. Entretanto, o banco teve um problema e não fez. E ficou por resolver aquela situação que nós tínhamos fundos comunitários na altura para que aquilo fosse feito. E trouxemos a reunião de executivo para que não fosse feito porque essa entidade queria fazer e estaria o município a poupar dinheiro com isso. Portanto, nós conseguimos, por via das compensações, fazer duas situações que a nós nos estavam obrigados e era do interesse do município. Agora, claro, com esse estudo e com esse pormenor, ou seja, elas já estavam identificadas há algum tempo, uma rotunda estudada pela arquiteta, a engenheira Ana Bastos, da Faculdade de Coimbra, que fez uma série de estudos para rotundas do nosso concelho e também por via desse projeto que era a ciclovia, a recuperação da Avenida Bernardo de Santarém, portanto, que vinha até à rotunda de São Domingos. E há uma outra coisa que nós temos que ver. São Domingos, como estava a dizer, é um processo que começou e todos nós sabemos, as intervenções que ainda vão ter que ser feitas do ponto de vista urbanístico para que melhore a sua imagem. Muitas já foram feitas e agora iremos começar mais algumas dentro de pouco tempo. Agora, os problemas que ainda lá temos nos loteamentos, ou seja, com garantias, com lotes por resolver, é muito complicado. E eu quero dizer que eu e o vereador Luís Farinha pedimos ao nosso departamento para nos dar uma elencagem dos loteamentos que temos nestas situações para resolver e quais as garantias que o município tem sobre eles. E quero-vos dizer que nós, daqui a uns tempos, vamos ter muitas responsabilidades nesses loteamentos, porque é a intenção, e quero que isto fique claro, é algo que todos temos que resolver, que é o facto de esses loteamentos, as pessoas que lá estão, moram lá já há algum tempo e não têm culpa que há uns anos atrás as coisas tenham sido mal resolvidas. Nós temos essa responsabilidade. Agora, as garantias que temos, muitas vezes, não dão para uma pequena parte do que há para fazer. E pior, é que também chegámos a receber como garantia lotes e alguns lotes até estão hipotecados hoje por outras entidades. Portanto, não é um processo fácil, nós temos essa... Ou em fases que ainda não estão concluídas. Ou fases que ainda não estão concluídas. Portanto, nós temos um processo que não é nada, que não são fáceis, mas depois também temos uma outra coisa, que acho que essa é que temos de ter a noção. Aquilo que o vereador Celso diz, e nós concordamos com essa questão desse desenho urbano da cidade, mas também dentro do que é o nosso plano diretor municipal, e o vereador e mais o arquiteto Paulo Cabasso, uma vez que trouxeram aqui os números dos loteamentos que temos aprovados, e nós temos um excesso de loteamento aprovados. Hoje em dia, os loteamentos que temos davam-se seguramente para qual é que era mais uns milhares de pessoas na nossa mas isto é não, isso não vai resolver, mas o que nós queremos dizer é que eles já, mas o que nós queremos não é preciso construir mais, não é verdade, mas o que queremos dizer é que com isto eles já estão aprovados, certo? Ou seja, o que é que, do ponto de vista desse desenho, poderemos fazer alguma coisa, mas já não é tanto, se calhar, como...
Mas é essa também que eu queria que todos ficassem com essa noção. Porquê? Porque hoje em dia, se vierem cá recuperar um loteamento que está aprovado e começar, ou seja... Este foi um processo de alteração do loteamento. Portanto, claro que podemos dar essa oportunidade e eu acho que tivemos que, como eu estou a dizer, cozer com duas coisas que já tínhamos cá. A rotunda, que era o desenho com o técnico e atenção, e os desenhos que muitas vezes fazem, ou seja, ele teve contagens, teve tudo, ou seja, foram estudos feitos como eu acho e entendo que eles devem ser feitos, ou seja, bastante estruturados, tanto um como o outro. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com uma abstenção. Penso, do ponto 6, do ponto 5 ao ponto 10, penso que podemos votar em conjuntos, é só para a ata, alguns são a ratificar, Centro de Convívio e Cultura da Mata do Rei, Hospital Santarém S.A., da Associação de Amigos da Escola Póvoa do Conde, da Alviela Futebol Clube Vaqueirense, de Rancho Folclórico Bairro de Santarém, da Associação de Estudantes do Isla. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, proposta de atribuição de apoio financeiro ao Moçarria Aventura Clube. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, jogos com freguesias do Conselho de Santarém, distribuição de apoio financeiro. Isto é uma ratificação. Isto foi ganho pela União de Freguesias da cidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, Serviço Municipal de Cultura e Turismo, compromisso para o apoio financeiro ao Programa de Apoio ao Civismo e Agentes Culturais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, Diocese de Santarém, proposta de atribuição de apoio financeiro para a Escola Cantorum. Isto andou para baixo. Ponto 14. Algum dos servidores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, uma parceria, campanha de sensibilização, isto tem a ver com a sensibilização ambiental do BIECO, isto tem a ver, é uma ratificação. Os servidores que dá a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E isto também é só para dar aqui nota do BIECO, ou seja, e fizemos também nota disso, comunicámos que infelizmente, ou seja, passado pouco tempo, foram vandalizados os pontos e, portanto, já tiveram que ser reparados e isso também lamentamos isso mesmo. Isto são ponto 16, bens pertencentes à região de turismo visitados no armazém do património na ex-EPC, portanto isto está até uma comunicação. Alguns dos que usado a palavra? Bens pertença da região de turismo depositados no armazém do património na ex-EPC, portanto. Nós não temos a listagem dos bens. São os painéis. É uns painéis. São os painéis. Mas estava lá. Era aqueles painéis visórios que estavam naquela, quando eles faziam a cozinha, o restaurante de demonstração. Onde funcionou a escola de hotelaria. A escola de hotelaria. Tinham os painéis que dividiam eles faziam lá um restaurante. São os perfis de alumínio com não é tabopan. Não sei se tem umas fotografias. Mas tem umas fotos, que eu há bocado eu tenho as fotos no processo. Juntaram só as fotos. Para nós não nos foram enviadas as fotos. Não foram? Não. Nós temos isso. Está aqui. Mas há bocado nós tivemos reunião, estava com isso. Eu também não tenho aqui no meu processo, portanto isto foi copiado, é natural que vocês também não tenham. Eu também não tenho aqui, não. Mas ele tinha isso. Então. Mas não enviaram? Não enviaram? Não, isto não veio. Já agora aproveitar para voltar a recordar a tal mancha de ocupação das entidades. Sim, o vereador está a tratar. Vai ser difícil de fazer. Eu já estou a esperar. Não sei se está há 6 meses ou há um ano. É difícil, já que é difícil, é? Mas deve ser. Os arquitetos já não têm problema de Marta Velha. E posso emprestar a minha neta, que ela a desenhar e a pintar e a pintar? O arquiteto fará isso muito melhor com toda a certeza. Isso não é um desenho.
também é minha filha. Se a pessoa precisar de alguém para pintar as Mas a minha filha é mais futurista, quer ter uma padaria no espaço. As prioridades são muitas. E perguntava-me assim, pai, como é que... Eu prometo que não seja a prioridade. Eu prometo que ainda vou pintar. Eu percebi em Pode ser, direto podemos votar, desculpa. Falta o Francisco, e Francisco não chegaste a ver, pois não. Qual é que é o... Os painéis divisórios. Aquilo é uma coisa sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Quando ninguém quis saber daquilo. A entidade de turismo de Lisboa disse logo que não queria saber daquilo. Confesso que era mais a curiosidade em saber o que é que eles não fizeram. Não, mas eu pensava que isso tinha... De facto, eu não tinha isso comigo, mas o Mário Salgueiro... De manhã nós estivemos a preparar a reunião de Câmara e estava lá a documentação, ele é que nos mostrou. E quando eu fiz o meu despacho, que isso passou por mim, como é óbvio, quando eu fiz o meu despacho também estavam lá as fotografias. Muito bem. Muito bem, votante, ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, programa Via Expresso Investidor, isto é proposta de benefícios, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, execução fiscal, anulação de dívida, isto é a revogação de uma deliberação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, Cemitério dos Capuchos, Gafetão, isto é um pedido de renovação e de pagamento faseado de taxas de aluguer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é o ponto 20, comemorações do dia 25 de Abril, proposta de atribuição de apoio financeiro associação aqui à Gato. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, projeto INDE Santarém 2017, isto tem a ver com a aprovação dos percursos minibus e na próxima quarta-feira eles reiniciam e, portanto, a que horas é que é, vereadora? Às 10. Às 10 da manhã, quem puder estar presente para, mais uma vez, começarmos com... Vereador, queres falar? Muito bem, vereador Celso, sim. Peço desculpa que não tinha reparado. Sr. Presidente, eu queria saber, se é possível saber, que tipo de mini-autocarro. Se é o mini-autocarro que circulou o ano passado. Okay. É porque, às vezes, há minis-autocarros que não são bem minis-autocarros e há autocarros mais adequados a circular no centro histórico e acho que este não é propriamente se for igual ao do ano passado, o autocarro mais adequado para circular. Fazer este tipo de circulação. Não acha que é o mais adequado? Não, há outros mais adequados. Se vir o exemplo do município de Coimbra no centro histórico, pode... Mas isto é o que os nossos parceiros, ou seja, acham que é nomeadamente a Câmara não paga por isto, ou seja, é uma parceria que nós temos com a rodoviária que disponibiliza um autocarro, um mini autocarro que circula e pode ser que o ano passado foi um sucesso. Eu acho que a situação de longo prazo de mini autocarro a circular no centro histórico deve começar a ser a ser estudado e equacionado e não é com este tipo de autocarros. E terá mesmo que o ser não colidindo com a questão das zonas desplanadas, portanto, que é uma situação que já tivemos reuniões com a rodoviária sobre essa situação e, portanto... Eu, entretanto, mostro-lhe um mini autocarro aqui no município. Eu sei o que eu conheço, eu sei qual é que é, Nós tentamos. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22, habitação social, transferência habitacional de arrendatário residente na rua Carlos Gulbenkian. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, habitação social, transferência habitacional de arrendatário. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de ajuste direto de regime de fruta escolar, ano 2017-2018. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, trânsito, Rua General Humberto Delgado, atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, trânsito, Rua Gonçalo Mendes da Maia, relocalização do lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade reduzida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, aluguer operacional de 36 veículos automóvel para o município de Santarém, aprovação da minuta, isto é a aprovação da minuta de contrato. Alguns dos senhores que da palavra, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 5 abstenções e 4 votos favorável. Ponto 28, as informações, portanto, dos serviços.
da nossa reunião. Do público, alguém quiser dar a palavra? Faça favor. Sim. Fomos agora falar com o Sr. Engenheiro e ele disse que a rua que nós falamos que não está ainda em prioridade, nem em primeira nem em segunda vez. Portanto, eu tenho aqui sim no jornal O Ribatejo que há 2 lares que foram doados 300 mil euros. Pronto, se o Sr. Presidente deu, acho que todos os vereadores disseram sim. Tenho o Mirante, que sou assinante, sim. Que também tenho, Câmara de Santarém dá apoio extra de 80 mil euros a 3 clubes. Portanto, se o Sr. Presidente dá, os vereadores também concordaram. Sim. Agora, eu pergunto se não há 2 mil euros que não chega para fazer uma estrada para um desgraçado que está numa cadeirinha de rodas, que já lá foi o Mirante, um senhor que não tem que, a esposa tem que lhe dar comer à boca, tem que lhe pôr fraldas, tem que ser aspirado e não pode fazer nada. Portanto, se há uma rua no Vale de Santarém que tem a prioridade para uma menina, que essa menina certamente que come, que eu a conheço, pergunto eu se aquela estrada se não está nem no primeiro nem no segundo concurso. São 60 metros, não é mais. Para mim, a estrada está boa. Para mim, a estrada está ótima. Mas aquele desgraçado, quando passa, eu até convidava cada um dos vereadores, cada um, pôr-se na cadeira dele e a esposa empurrá-los. 5 minutos, mas a cada um. Que era para verem se aquela estrada não tinha prioridade de ser arranjada. Por favor, pensem no assunto e olhem para vossas famílias. Eu já sei o que se passa, por isso é que eu disse para irem lá abaixo para ver. Eu posso falar no final, bem? Está bem? Pronto, era só isso que eu queria dizer e agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sobre esta queria dizer o seguinte. Eu pedi, antes da reunião de Câmara, para irem verificar, nós, no âmbito do que é a delegação de competências nas juntas de freguesia, nós delegámos nas juntas de freguesia uma série de intervenções nas juntas, e eles vão fazer uma recuperação de várias estradas que o engenheiro do Gabinete de Apoio às Freguesias vos deve ter dito quais é que eram. Eu perguntei para verificarem se estava nessas. Porquê? Pronto, não está, mas também eu quero já, fica aqui a garantir, porque nós já tínhamos falado disso, eu perguntei se era por causa de uma criança que estava, porque eu penso que também há uma menina que no Alto Vale que tem... É cá em baixo. Porquê? Porque nós já temos no contrato de conservação corrente, já está agora para o próximo mês finais de julho, início de agosto, uma intervenção por via do contrato de conservação corrente numa dessas estradas. E, portanto, se essa questão a dizer não estiver considerada nas que a Junta vai fazer, que já percebi que não, entrará no nosso contrato de conservação corrente e, portanto, eu posso lhe dizer que durante o verão, fica aqui perante todos, nós temos esse contrato de conservação, será feita. O nosso Presidente da Junta, a palavra dele é não. Não tenho dinheiro, a rua não é limpa, a rua Pedro Alves Cabral não é limpa, as árvores não são cortadas, nada é feito. Porque ele diz, a máquina é da Câmara, a Câmara não nos empresta, nós não podemos. E eu perguntei-lhe de cara a cara, Sr. Presidente, é agora que corta as ervas, ele disse, vamos a ver, se cada qual cortar à sua frente, melhor para nós. Só cortaram a rua principal, que é a rua Capitão Salgueiro Maia. E as outras ficaram para o lado. Anda lá lixo, andam lá cuecas, desculpem a expressão, sim, lá na rua, e está lá para quem quiser. Nós pagamos os nossos impostos, nós pagamos o nosso IMI, temos o direito de ter aquilo limpo. Claro. Deixe-me só dizer aqui uma coisa que é o seguinte, nós com as juntas de freguesia, nós temos uma delegação de competências nas juntas de freguesia, em que nós pagamos alguns milhares de euros por ano para que esses pequenos serviços sejam feitos pelas juntas de freguesia. E quer dizer
que, por exemplo, no Vale de Santarém, nós, à semelhança de outros, já fizemos uma série de intervenções ao nível de recuperação de estradas, que estavam também bastante graves, e como eu estou a dizer, essas, se não estão nessa prioridade, o município de Santarém, através do contrato de conservação, vai fazer isso. E, portanto, esperamos que haja aqui um equilíbrio e um trabalho conjunto entre todos. Porquê? Porque durante muitos anos, nesta casa, foi prática os duodécimos estarem em atraso. E é um ponto de honra. Que estes se calhar já viemos aqui mais vereadores, se calhar 12, 13 vereadores, podem-se orgulhar de ser o primeiro executivo, nós todos podemos orgulhar de ser o primeiro executivo que nunca atrasou um duodécimo às juntas de freguesia. Portanto, há coisas que devemos orgulhar-nos, e essa é uma das que eu me orgulho, porque eu fui presidente de junta e cheguei a ter muitos meses de duodécimos em atraso. Já estive em funções na Câmara Municipal de Santarém, onde também os duodécimos estiveram em atraso. Desde que estou como presidente e com estes vereadores e com outros vereadores, nunca atrasámos um duodécimo às juntas de freguesia, para que esses serviços ou outros que estejam dentro da delegação de competências possam ser feitos, e isso, durante algumas vezes, se não era uma questão financeira, muitas vezes tivemos que abdicar de algumas coisas nossas para que isso nunca faltasse às juntas de freguesia. Muito bem, muito obrigado.